Olá, eu sou um filho amado de Deus, me recuperando de codependência emocional. Meu nome é Marcos Thieme. Eu sou um filho amado de Deus, me recuperando de baixa autoestima, procrastinação e timidez. E meu nome é Gilberto Dalmaso. Nós temos recebido muitas mensagens em nosso website, por e-mails, no nosso Instagram, no nosso Facebook, nos perguntando como começar um Celebrando a Recuperação. Então nós vamos falar sobre isso e outras dúvidas que vocês tenham nesse painel que nós temos agora. Mas principalmente nós vamos tocar em 3 pontos. Primeiro, no DNA do programa Celebrando a Recuperação. No segundo, nós vamos falar rapidamente sobre as 7 chaves do programa Celebrando a Recuperação para que você mantenha o programa ativo e bem forte na sua igreja, você que já tem o programa na sua igreja. E também nós vamos falar sobre essa dúvida de como implantar o programa Celebrando a Recuperação. Para você que está começando a sua jornada, conhecendo o programa Celebrando a Recuperação, nós temos que lembrar que o programa Celebrando a Recuperação ele é baseado em 12 passos, similar aos outros programas de recuperação, como Narcóticos Anônimos, Alcoólatras Anônimos, mas no Celebrando a Recuperação nós também temos 8 princípios bíblicos baseados nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, que Jesus deixou para nós escrito em Mateus, né? E além disso, nós vamos também tocar um pouquinho nos pontos, né, que são importantes para que você tenha o DNA do Celebrando a Recuperação e comece o programa de uma maneira correta na sua igreja. Então, para ficar mais claro para você, antes de nós entrarmos nesses pontos do DNA, nós vamos falar o que é e o que não é o programa do Celebrando a Recuperação. O programa Celebrando a Recuperação, primeiro, é um lugar para você se sentir à vontade. O CR é um lugar de acolhimento, que a gente recebe as pessoas da maneira como elas são, da maneira como elas estão. Você chega aqui e você é acolhido. Segundo, o Celebrando a Recuperação é um lugar onde o sigilo é altamente respeitado. Uma das nossas diretrizes é a confidencialidade. O que você fala no CR fica aqui, não vai para nenhum lugar. O terceiro ponto é que o CR é um lugar genuíno onde a gente demonstra amor pelas pessoas, o amor genuíno. Não é um lugar para julgamento. Nós temos muito julgamento acontecendo em diversos lugares, em igrejas, mas o Celebrando a Recuperação é um lugar onde a gente acolhe as pessoas com esse amor genuíno. O Celebrando a Recuperação também é um lugar onde você tira a sua máscara, né? E você pode ser verdadeiro. Nós estamos agora no meio da pandemia, onde nós estamos colocando as nossas máscaras para sairmos de casa, ir para outros lugares, ir até mesmo para a igreja. Algumas igrejas já estão começando, né, a retornar nesse momento. A verdade é que muitas pessoas, mesmo antes da pandemia, nunca puderam tirar suas máscaras e serem elas mesmas dentro da igreja. Mas o Celebrando a Recuperação é um lugar onde você pode falar das suas questões, você pode ser verdadeiro e você vai ser acolhido. E por último, o Celebrando a Recuperação é um ponto de virada na sua vida. Eu posso falar da minha experiência no Celebrando a Recuperação. Eu nunca tive espaço para falar sobre traumas, sobre maus hábitos que eu tinha na minha vida, na minha caminhada cristã, até que eu encontrei o Celebrando a Recuperação e eu encontrei um espaço seguro onde eu pude trabalhar essas questões. E eu posso afirmar para você que foi uma virada na minha vida espiritual, na minha caminhada de fé. E eu tenho certeza que você vai experimentar isso no programa do Celebrando a Recuperação. Agora o pastor Gil vai falar para você o que não é o programa do Celebrando a Recuperação. Nós queremos deixar bem claro com você que está participando desse congresso alguns pontos necessários sobre o que não é o Celebrando a Recuperação. Em primeiro lugar, nós não fazemos terapia, não é um grupo de terapia. O Celebrando a Recuperação é a igreja, que é um corpo a serviço do corpo de Cristo. Estamos fundamentados na palavra de Deus, como bem disse o Marcos, né, descrito nas bem-aventuranças de Jesus, no Sermão do Monte. Segundo ponto, um lugar para segredos. No Celebrando a Recuperação, nós temos total liberdade, né, de falarmos de nós mesmos. Existe a confidencialidade, existe o sigilo absoluto. Tudo que falamos, ouvimos ou vemos no Celebrando a Recuperação, ali fica.
Então não existe essa conotação de você encontrar com uma pessoa no corredor da igreja, ou na lanchonete, ou mesmo no shopping, e tocar nesse assunto fora do Celebrando a Recuperação. Tudo é tratado ali e ali fica. Um outro ponto também a ser ressaltado, que o Celebrando a Recuperação não é um lugar para resgatar ou ser resgatado. Não se resgata pessoas no Celebrando a Recuperação. Todos nós fomos feridos ou ferimos outras pessoas e precisamos de recuperação. Então, Celebrando a Recuperação é para todos nós. Temos como base a palavra de Deus que diz que aquele que em vós começou uma boa obra está aperfeiçoando até a volta de Cristo Jesus, que é Filipenses 1,6. Então, Celebrando a Recuperação é um programa, é um processo contínuo. Ou seja, estamos nesse processo de aperfeiçoamento e não para consertar alguma pessoa. Um outro ponto também que eu quero deixar bem claro para você, que não é um lugar de perfeição, né? Aliás, é proibido pessoas perfeitas no Celebrando a Recuperação. No CR, nós deixamos nossos títulos do lado de fora. Não importa se você é pastor, se é doutor, né? Os títulos ficam do lado de fora. Vou dar como exemplo, eu mesmo, sendo pastor, no Celebrando a Recuperação, eu me apresento como Gil, um filho amado de Deus. Esse é o único título que nós temos dentro do Celebrando a Recuperação. Todos nós somos filhos amados de Deus. Então, é aí que nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos sendo curados, né, e transformados pela palavra de Deus e pelo próprio programa em si. Também não é um lugar para julgar outras pessoas, né? Muitas vezes nós já ouvimos, nós queremos misericórdia para nós, mas justiça para os outros, né? No Celebrando não existe isso, né? Nós não damos pitacos ou palpite na vida das pessoas. Todos nós temos telhado de vidro, já passamos por lutas ou dificuldades, ou estamos passando por elas. Por isso nós podemos entender o nosso irmão, podemos compreender melhor, e a melhor forma de nós respeitar essa pessoa, esse irmão que está participando com a gente, é o nosso silêncio, né? No momento que o meu irmão está falando, ele nas partilhas, eu tenho que mostrar o meu respeito por ele, ouvindo em silêncio, porque neste momento Deus está agindo através da história de cada um e ressignificando novas possibilidades para aquele que está compartilhando. Então é importante o respeito nas partilhas através do silêncio, é quase uma reverência, né? Outra questão importante a deixar claro para você que está participando desse congresso: não existe solução rápida. Não existe solução rápida. Deus ama e age através de processo. Como exemplo, na criação de Deus, nos 5 primeiros dias, Deus criou céu, terra, animais, aves, e no 6º dia formou o homem. Processo. No CR, por ser um programa, ele também é um processo. É um processo contínuo e nós estamos caminhando, e esse é o caminho da santificação. Nesse processo de recuperação, nós avançamos passo a passo, um dia de cada vez, até que Cristo seja formado em vós, conforme está lá em Gálatas 4,19. Nós vamos falar também sobre o DNA agora do Celebrando a Recuperação. Como existem muitos programas de recuperação, como eu mencionei, os Narcóticos Anônimos, os Alcoólatras Anônimos, é importante você lembrar que para chamar o programa de Celebrando a Recuperação na sua igreja, você precisa seguir o DNA do programa. Na verdade, o DNA do programa ele se baseia em 6 pontos que são pontos muito simples, mas que fazem com que a integridade do programa seja mantido em qualquer igreja. Por exemplo, nós estamos aqui na Igreja Batista do Morumbi, em São Paulo, gravando esse seminário. Se você vier participar do programa Celebrando a Recuperação aqui, ou na IBAB, ou na Comunidade da Graça, onde o Gil lidera,
você vai ver que basicamente todas essas igrejas elas seguem a mesma essência. Você não vai sentir diferença. É lógico, tem algumas diferenças de estilo, mas na essência nós fazemos a mesma coisa. Isso é que mantém a integridade e esse é o DNA do Celebrando a Recuperação. E o DNA do programa, o que ele traz? Ele traz consistência e segurança para que os celebrantes que estão participando desse processo, como o Gil nos falou, né, ele possa participar desse processo em qualquer lugar e manter a integridade da sua partilha em qualquer lugar que ele for participar. Então é importante o DNA do Celebrando a Recuperação, que a igreja mantenha esse DNA. E qual é o primeiro ponto de um celebrando autêntico que segue o DNA? Primeiro, nos outros programas de recuperação, eles falam de um poder superior. No Celebrando a Recuperação, nós falamos de Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o nosso poder superior. Então, no Celebrando, nós nomeamos o nosso poder superior. Ele é Jesus. O segundo ponto é que nós seguimos o currículo do Celebrando a Recuperação. E o currículo do Celebrando a Recuperação é muito simples. Ele é composto desse material. O guia do participante, o guia do líder, que explica como dar as lições, e a Bíblia. E nós temos também aqui no Brasil a Bíblia do Celebrando a Recuperação, mas não necessariamente você precise ter a Bíblia do Celebrando a Recuperação. O mais importante é que você siga o guia do líder e o guia do participante. É o único material que nós usamos no nosso currículo. Então, para ter o DNA do Celebrando, você precisa seguir o currículo do programa. E o terceiro ponto é que no programa Celebrando a Recuperação, nós temos salas de partilha divididas por gênero. Homens vão em salas de partilha de homens, mulheres vão em sala de partilha de mulheres. Em outros programas, eles acabam misturando. No Celebrando, nós entendemos que quando você separa por gênero, a profundidade da partilha é maior. Existe mais liberdade para se partilhar e para falar de questões que talvez você não se sinta tão à vontade para falar quando tiver uma pessoa de um outro gênero naquela partilha. Então a integridade, o DNA do programa é que você tenha salas de apoio divididas por gênero. No Celebrando, a gente diz que quando a gente partilha, a gente encontra cura para as nossas feridas, né? 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Então, quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados. Mas Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros. Para quê? Para que vocês sejam curados. E no CR nós dizemos que a nossa dor, ela sai quando nós falamos. Mas a nossa cura nós recebemos quando nós ouvimos. Isso é muito importante. Então, para que você mantenha um ambiente seguro desse lugar de partilha, o Celebrando, o DNA do Celebrando, tem 5 diretrizes que nós lemos sempre que nós começamos uma sala de partilha. E eu vou ler agora para você rapidamente essas 5 diretrizes. A primeira é: mantenha a sua partilha focada em seus próprios sentimentos e ações. Limite a sua partilha de 3 a 5 minutos. A segunda diretriz é: não existe conversa paralela. Cada pessoa compartilha livremente e ela precisa expressar os seus sentimentos e as suas emoções sem interrupções. 3. Nós estamos aqui para apoiar uns aos outros e não para consertar um ao outro. 4. Anonimato e confidencialidade são os requisitos básicos desse programa. Então a única exceção é quando alguém tenta ferir a si mesmo ou ao outro, que nós levamos para a liderança do Celebrando. Mas o que é falado no Celebrando, como o pastor Gil mencionou, fica no Celebrando. E 5, nós temos o programa dentro de uma igreja. Então linguagem ofensiva e vulgar, nós pedimos que não se fale dentro da igreja. Não tem lugar no ambiente do Celebrando. Por conta da pandemia e por conta de muitos Celebrando a Recuperação estarem continuando com o programa da maneira online, ao virtual, nós temos 3 regras adicionais que são muito importantes. A 6ª regra é que todos os participantes devem estar com seu próprio fone de ouvido, para que ninguém ouça a partilha, só a pessoa que está ali partilhando, né, e ouvindo a partilha dos outros, só ela mesma. A 7ª regra é que a sua câmera esteja sempre ligada, para que todo mundo possa ver que você está sozinho naquele ambiente. E a 8ª regra é que nós não gravamos nenhuma partilha no Celebrando Virtual. Então, se a sua igreja está fazendo o Celebrando Virtual, lembre-se que essas diretrizes elas precisam ser lidas todas as vezes que você começar uma partilha virtual, né? E essa é uma dos pontos do DNA do Celebrando.
Gil, você pode tocar no quarto ponto? Vamos lá. A questão do DNA de um celebrando autêntico, celebrando a recuperação autêntico, tem a ver com a nossa identidade, né? Por isso que nós preservamos o DNA e enfatizamos ele, né? Então, o quarto ponto desse DNA são os encontros presenciais. Esse é o ideal do Celebrando a Recuperação, que ele aconteça de uma maneira presencial. Mas o que acontece? Devido à pandemia, nós tivemos que partir para um plano B, que são os encontros do Celebrando online, né? E o que acontece agora, com a chegada do final do ano, por exemplo, onde as pessoas ficam mais sensíveis emocionalmente, né, lembranças, né? É quando acontece, grande parte das recaídas no final do ano acontece. Por isso que o Celebrando a Recuperação ele funciona durante o ano todo, né? Ele não para nunca, né? E voltando à questão do Celebrando Online que nós temos feito nesses últimos meses, é importante a gente ressaltar que nós estamos online, mas não estamos distantes, né? Os Celebrando continuaram nesses meses em todo o Brasil, várias igrejas. Eu mesmo tive a oportunidade de participar, a questão de umas 3 semanas atrás, de um Celebrando a Recuperação no Rio de Janeiro, né, online. Foi muito abençoador, fui muito edificado pelo testemunho que eu ouvi, né, mas graças a Deus que algumas igrejas já estão voltando, né, dentro de todos os cuidados necessários, né, e que essa crise nós cremos que já está passando, né, mas vamos manter o cuidado necessário ainda. O outro item a ser falado aqui, dentro do DNA autêntico, é que nós prestamos contas, né? O Celebrando a Recuperação não é um programa solto, né? Existe um princípio aqui que nós consideramos, e é o princípio da honra, existe uma prestação de contas, né? Que cada grupo do Celebrando a Recuperação possa fazer a prestação de contas, prestar contas de como está fazendo, como está caminhando, os desafios. Mais importante é que a primeira pessoa que nós prestamos contas é para Jesus Cristo, né? Que é o nosso poder superior, né? A Ele sim nós temos toda essa dedicação, essa reverência, essa honra, né? Esse temor, né? E prestamos conta a Jesus em primeiro lugar. E segundo, para a igreja local. É importante que o pastor da igreja local, a liderança, o pastor sênior, saiba como está caminhando o teu Celebrando a Recuperação, como está a dinâmica ali. Então essa prestação de conta é muito importante, né? E o terceiro ponto aqui da prestação de contas é seguir as diretrizes de Saddleback, onde o programa começou, né? E a maneira da gente prestar conta para Saddleback é manter esse DNA autêntico, né? Então nós não precisamos inventar a roda, não precisamos inventar nada, né? O carro já está caminhando, o carro já está rodando, né? Então é isso, nós queremos manter a essência do original mesmo que foi criado, né, através lá da igreja de Saddleback. E o sexto ponto também dentro desse DNA, que é importante a gente ressaltar aqui para você que está participando desse congresso, o CR é um ministério da igreja local. Ele não dita doutrina ou regra. Celebrando a Recuperação não é doutrina. Ele é um ministério de apoio à igreja local. O ministério do CR deve seguir os procedimentos da igreja e ser grato continuamente pelo apoio recebido. Então é importante deixar bem claro isso, que o Celebrando a Recuperação ele transita bem entre todos os ministérios, né, em todas as faixas etárias. Nós temos os kids, temos os teens, temos os adultos, né, e onde temos os idosos também. Então é um ministério de apoio a todos os ministérios da igreja, né? Então é isso que eu queria passar para vocês. Então, se você almeja começar um programa do Celebrando a Recuperação na sua igreja, lembre-se que esses são os 6 pontos do DNA para que você chame o programa de Celebrando a Recuperação. Então, rapidamente lembrando, primeiro, Jesus Cristo é o único poder superior.
Segundo, você segue o currículo do Celebrando a Recuperação. Terceiro, os grupos são baseados por gênero e por áreas de recuperação. Quarto, os encontros são presenciais, na pandemia estão online, mas vamos retornar ao presencial. Quinto, nós prestamos contas a Jesus Cristo, à igreja local e a Saddleback. E sexto, o Celebrando a Recuperação é um ministério da igreja local e ele segue as orientações da igreja local. Então esse é o DNA do Celebrando a Recuperação. Nós vamos falar agora também sobre as 7 chaves para que o Celebrando a Recuperação seja um programa da sua igreja que, primeiro, tenha a adesão dos membros e seja um programa de sucesso, que não seja aquele programa que começa e termina. Então aqui são algumas características para que você que já tem o programa Celebrando a Recuperação, e você que está curioso sobre como implantar, a gente vai falar sobre isso, mas você que já tem o programa Celebrando a Recuperação, são pontos importantes de nós mencionarmos, que são as 7 chaves para que o seu programa tenha sucesso na sua igreja. Gil, você pode falar sobre a primeira chave? Vamos lá. A primeira chave é o apoio do pastor sênior. O pastor da tua igreja, o líder principal da sua igreja, é fundamental ter o apoio dele. O que acontece? Muitas vezes nós, quando conhecemos algo novo, somos tão impactados, a gente quer trazer para a nossa igreja. Isso é muito bom. Mas é assim como Deus falou com você, Deus precisa também falar ao coração do seu pastor. Então mostre para ele o que é o Celebrando a Recuperação, testemunhe para ele, ore realmente para que caia no coração do pastor da igreja. Então isso é fundamental. O CR não pode ser um ministério pequeno, largado no canto, não é essa a ideia, Como eu falei anteriormente, o Celebrando a Recuperação, ele transita bem em todos os ministérios, todas as faixas etárias, ele está ali para apoiar os ministérios, não é para concorrer com outro ministério da igreja local. Existe uma expressão que diz que o tempo cura tudo, Isso não é verdade. Todos nós fomos feridos ou ferimos alguém. Por isso que o Celebrando a Recuperação é tão importante na vida e na dinâmica da igreja. O que atrai as pessoas para a igreja, para o Celebrando, são os testemunhos, a importância dos testemunhos de vidas transformadas, O poder de testemunhar é fundamental. Quando você fala daquilo que Deus fez na tua vida, ou está fazendo na tua vida, através do Celebrando a Recuperação, quando você testemunha isso, você cria um ambiente, uma condição para que isso possa acontecer na vida de quem está te ouvindo. E isso vai despertar o interesse para que ele venha participar do Celebrando a Recuperação. Precisamos estimular os membros da igreja a participarem do programa. Então, algumas dicas que nós podemos dar. Antes de começar os cultos, por exemplo, ter na entrada da igreja uma mesa, um balcão de apoio com os folhetos, explicando o que é o Celebrando a Recuperação, quais são as áreas de recuperação, quando funciona, de preferência um voluntário que já é um celebrante, estando ali para orientar. Na nossa igreja, por exemplo, antes de começar o culto, nós temos já os slides passando, rodando ali as projeções, convidando as pessoas a participarem do Celebrando a Recuperação. Mas aí vai da criatividade de cada grupo, de cada igreja local. O apoio no culto é fundamental. Então, tanto nos cultos de domingo, que são os maiores, quanto durante a semana, sempre trabalhando nessa questão da divulgação. A segunda chave é o treinamento da liderança. O líder do CR precisa aprender a formar a sua equipe de apoio. Ninguém faz nada sozinho, nós trabalhamos em equipe. Aprendemos isso com Jesus. Jesus tinha a sua equipe, que sempre estava com ele, os seus discípulos. O treinamento, como formar um time, será explicado no seminário do Mac da Mary, dentro aqui do nosso congresso. Então você vai ter a oportunidade de saber melhor como formar o seu time de líderes, de apoiadores. O ideal é que esses encontros você que é líder com a sua equipe, aconteçam mensalmente ou no máximo a cada 2 meses. É muito importante isso. Porque nesses encontros é o momento de reciclar, de formar novos voluntários,
de interagir, de acompanhar, de abrir espaço para sugestões e ideias. É muito rico isso, né? É uma construção coletiva, é importante nós trabalharmos juntos. Nunca é a ideia na cabeça de uma pessoa, mas sempre uma construção, né? Outro fato importante desses encontros, treinamento de liderança, né, é você formar voluntários para cuidar de materiais, recursos para o grupo, né? Nós precisamos ter pessoas que cuidem da recepção, né, das projeções, que cuidem do louvor, das mídias de divulgação. É tão importante o acolhimento. Então, no Celebrando a Recuperação, você tem espaço para tantas pessoas, tantos irmãos participarem, e você, como líder, tem que identificar quem são essas pessoas. E também identificar os voluntários para conduzir os grupos de passos. É importante termos pessoas certas para conduzir os grupos de passos. A terceira chave, que é o currículo do Celebrando a Recuperação, deixando bem claro que o nosso currículo é o guia do participante e o guia do líder, que o Marcos já mostrou esse material para vocês. Né? O CR, ele é leve. Celebrando a Recuperação, ele é leve. Mas devido ao alto comprometimento que nós temos com Deus e com a sua palavra, ele se torna profundo. E é como um funil, né? É um funil de crescimento, se é assim que nós podemos chamar. Como é que é esse funil? Como é que funciona esse funil? Né? Em primeiro lugar, para os CRs que já estão funcionando, como é essa estrutura? Primeiro nós temos o grande grupo, onde todos são convidados a vir, a participar, a conhecer. Aí já começa a apertar um pouquinho mais. Nós temos a partilha aberta, onde nós dividimos os grupos, né, por gênero, como o Marcos falou, né, dividimos por áreas de recuperação, né, e todos têm a oportunidade de falar, porém não é obrigado a falar. Aí vai apertar um pouquinho mais, aí nós vamos ter o nosso grupo, o estudo de passos, né, que esse é o objetivo do Celebrando a Recuperação. Deixando claro que o grupo de passos, né, não deve funcionar no mesmo dia do grande grupo, tem que ser um outro dia da semana, né, para que as pessoas possam participar nos dois, né, tanto no grupo de passos como no grupo grande. Então nós precisamos ter esse entendimento da importância do Celebrando dentro dessas chaves, né? E o objetivo principal do grupo de passos é que através de Jesus Cristo, que é o nosso poder superior, as vidas sejam transformadas. Sejam totalmente transformadas. Dentro desse programa, dentro desse processo, nessa caminhada, tem acontecido esses milagres, né? Então, e agora eu quero passar para o Marcos falar sobre a quarta chave. A quarta chave é a adoração. Se você for numa igreja onde o programa já acontece, você vai notar que a primeira parte do grande grupo ela começa com um momento de louvor ou de adoração, dependendo de como você nomeia na sua igreja, né? Normalmente nós cantamos 3 músicas e mesmo que você não tenha uma banda ou uma pessoa para poder tocar um violão ou teclado, nós incentivamos que você pegue as músicas na internet, coloque um CD, mas que você tenha esse momento de louvor no começo do seu grande grupo. Esse período de louvor ele é muito importante porque ele ajuda a pessoa que está chegando ali para participar do Celebrando a Recuperação a tirar o foco daquele dia pesado que ela tem, a acalmar o coração dela, e aquietando o coração dela e se abrindo para a transformação que vai vir quando ela ouvir a palavra, quando ela ouvir um testemunho, né, ouvir uma lição, um testemunho, e também quando ela for para partilhar nas salas de partilha. Então nós sugerimos que você escolha músicas que tenham a ver com a lição ou com o tema, né, do testemunho que está sendo dado. E no Celebrando, nós falamos na primeira pessoa. Então, desde o momento de louvor, é importante que você se lembre, você que já tem o Celebrando, de colocar músicas, né? De escolher músicas que comecem com eu te adoro, Jesus, eu te amo, eu me abro, eu me entrego a ti, eu te agradeço, porque você já vai, desde o período do louvor, colocando essa perspectiva de que no Celebrando, nós falamos na primeira pessoa, nós falamos
falamos de nós, e quando nós cantamos já estamos nessa perspectiva do eu, né? Isso é importante no Celebrando. A quinta chave são os eventos de comunhão, são muito importantes. O Gil já mencionou alguns deles, né? Você ter um cafezinho ali, um chá, um lanche na saída dos grupos de partilha. Nesse momento, quando a gente sai dos grupos de partilha, né? A gente partilhou, nosso coração tá ali pesado às vezes, nas partilhas às vezes são difíceis. É bom você ter um momento ali onde a pessoa possa comer, tomar um chá e conversar sobre outros assuntos. Esses momentos de comunhão são momentos onde a gente também forja as nossas amizades espirituais, onde você pode encontrar o seu padrinho, a sua madrinha, o seu prestador, a sua prestadora de conta. Então, uma quinta chave que é muito importante são os eventos de comunhão, e esses eventos de comunhão podem acontecer em outros momentos também, num final de semana, um retiro, uma festa. Esse ano nós tivemos que fazer a festa virtual, nossa festa caipira foi virtual na IBAB, na comunidade também, né? Então, são muito importantes para que haja integração da equipe, para que os voluntários se sintam acolhidos e haja unidade também, né? A sexta chave são os novos grupos. E isso é muito importante, porque as salas de partilha, elas são formadas pelas necessidades dos celebrantes, né, que estão participando do seu Celebrando. Mas quando nós temos diversas salas de partilha, isso abre o leque para aquela pessoa que está chegando possa se identificar. Então, se eu chego e eu tenho um problema de codependência emocional e não tenho uma sala de codependência emocional, eu posso partilhar numa outra sala. Mas quanto mais sala nós abrirmos, mais líderes tiverem passado pelo grupo de passos e puderem abrir novas salas, mais amplitude a gente dá e mais possibilidades das pessoas que estão vindo para o Celebrando chegarem, irem para uma sala e poderem partilhar e ouvirem partilhas que são relacionadas às suas áreas de recuperação. Então esse é a sexta chave. E a última chave é a missão, né, que é levar o Celebrando. É o princípio 8, que diz assim: entrego-me a Deus a fim de ser usado para levar as suas boas novas a outros, tanto pelo meu exemplo quanto pelas minhas palavras, né? Então quando o seu Celebrando estiver forte, você estiver com um grupo de passos formado, normalmente as pessoas vão começar de outras igrejas a visitar a tua igreja e você pode incentivar essas pessoas a também levarem o Celebrando a recuperação para a igreja delas. Mas primeiro, foque na sua recuperação, foque em fortalecer o Celebrando na sua igreja e depois vai ser uma consequência natural do Celebrando a recuperação você poder falar dele para outras igrejas. Você pode só lembrar as 7 chaves de novo para a gente, Pastor Gil? Vamos lá. Então, só para lembrar você das nossas 7 chaves, primeiro é o apoio do pastor principal. Segundo, o treinamento de líderes. Terceiro, o currículo, como nós já falamos. Quarto, o louvor. O quinto são os eventos de comunhão. Sexto, a criação de novos grupos. Né? E o sétimo, missões, que é levar o CR adiante. Essas são as nossas 7 chaves importantes para a gente manter um Celebrando autêntico, equilibrado, dentro do DNA. Bom, você deve estar pensando assim: bom, eu gostei muito de saber sobre o DNA do Celebrando a Recuperação, sobre as 7 chaves, mas eu queria mesmo saber como eu começo celebrando na minha igreja, né? E eu posso te dizer que é uma das perguntas que a gente mais recebe. Como o pastor Gil mencionou, nós temos 3 grandes portas do Celebrando a Recuperação, que é o grande grupo, o grupo de partilhas e o grupo de passos, né? E bem falou ele que o grupo de passos é o nosso objetivo, porque no grupo de passos é o lugar onde essa transformação, esse processo de transformação acontece na vida da pessoa. No Guia do Líder, que eu mostrei para vocês, existe lá uma sugestão de você começar o programa em 90 dias, já com o grande grupo. Mas pela nossa experiência aqui no Brasil, a nossa sugestão é que você comece o programa de uma maneira diferente. Você comece o programa na sua igreja com o que nós chamamos de projeto piloto de grupo de passos, tá? E isso é importante porque se você começa dessa forma, você vai poder fazer com que todas as pessoas que vão liderar depois uma sala de partilha já tenham passado pelo grupo de passos, né? Então a ideia é que primeiro, como nós falamos, como o Gil falou, você tenha o apoio do seu pastor principal, né? Ele possa apoiar, falar, não, pode fazer isso na igreja, aí você começa a anunciar na igreja que vocês vão abrir
um grupo de passos para o estudo, né, do programa Celebrando a Recuperação. E aí as pessoas vão demonstrando interesse, você faz isso por algumas semanas, até ter um número razoável de pessoas para iniciar o programa. E quando você tiver um número de pessoas, de homens e de mulheres, para iniciar esse programa, você marca uma data para começar. O importante é que todo mundo tenha adquirido o guia do participante, que é esse guia aqui. Porque é nele que nós vamos basear todo o programa do grupo de passos, tá? O programa vai durar de 8 a 10 meses, o estudo do grupo de passos, né? Então é importante que as pessoas se lembrem de que elas vão precisar dedicar 8 a 10 meses da vida delas semanalmente para poder fazer esse estudo do grupo de passos, né? E aí você começa o grupo de passos na sua igreja. E qual o formato, né, a estrutura desse grupo de passos? A gente recebe muito essa pergunta também, né? Primeiro, o grupo de passos ele se baseia em 25 lições, então esse livrinho que eu mostrei ele tem 25 lições que vão ser estudadas durante esse período. A cada lição, no final da lição, você vai ter perguntas relacionadas àquela lição que precisam ser respondidas pelos participantes antes de virem para o grupo de passos. Os grupos são específicos também por gênero, tá? Então são grupos de homem e grupos de mulheres. Um grupo de homem e um grupo de mulher, se você tiver um grupo mínimo na tua igreja, né? Não existe número mínimo, eu não falei, mas você precisa ter pelo menos 2 ou 3 pessoas para se partilhar, né? Então a gente recomenda que você comece com 2 ou 3 pessoas, se você não tem muitas pessoas na tua igreja, mas quanto mais pessoas tiverem, melhor, tá? As áreas de recuperação, elas são todas misturadas nesse grupo de passo. Então eu posso estar me recuperando de dependência química, de codependência emocional, estamos todos juntos e misturados, mas isso é muito importante no estudo do grupo de passos, tá? Exige um alto nível de responsabilização da pessoa. Por quê? Porque ela vai ter que dedicar ali 8 meses, 10 meses semanalmente para poder fazer esse estudo. E é importante as pessoas lembrarem disso e saberem disso logo do início, porque no meio do processo do grupo de passos nós temos o que nós chamamos de inventário. E é uma parte densa do grupo de passos, né, Pastor Gil? E você precisa se lembrar que uma pessoa que não faz o grupo de passos todo, ou que não termina de fazer o seu inventário, ela não passou pelo processo todo. Então, esse nível de responsabilização, ele é importante, as pessoas saberem que o processo vai demorar de 8 a 10 meses. E a participação é semanal. E aí você pode estar perguntando, tá bom, mas como eu lidero um grupo de passos, né? Nós temos um treinamento específico para isso, mas eu vou dar algumas diretrizes aqui, e é óbvio que o Pastor Gil vai falar como você pode depois entrar em contato com a gente, porque a gente não está querendo explorar todos os pontos, mas despertar o teu interesse, né? Então a reunião de um grupo de passos, de um projeto piloto, ela é uma reunião de 2 horas, você pode conduzir isso de uma maneira simples, tá? Primeiro você começa recebendo as pessoas, acolhendo as pessoas com uma oração, um louvor. Aí você tem a leitura dos 12 passos, dos 8 princípios, a leitura da lição. E depois que você fizer tudo isso, é quando começa o tempo de partilha. Então você lê as diretrizes, e depois que você lê as diretrizes, numa roda, cada um começa a partilhar a questão número 1. Terminou as partilhas, a segunda pessoa começa a questão número 2, começa de novo a se partilhar a questão número 2, e depois assim sucessivamente, até que todos possam ter partilhados todas as questões, tá? Importante que as pessoas respondam antes, né, como eu mencionei, para que elas não, ali na hora, não copiem a resposta do outro, isso acontece, então incentive o seu participante a responder tudo antes, porque é quando realmente você abre o coração e você escreve ali, incentive que as pessoas escrevam as suas respostas. E as partilhas, elas funcionam dessa forma. Então você termina, encerra a partilha, faz a oração, todos vão para casa, voltam na próxima semana. Se você conseguiu terminar todas as partilhas, ou todas as respostas das partilhas naquela lição, você vai para a próxima lição, senão você começa de novo com uma oração, com a leitura dos princípios, com os passos, e começa as partilhas novamente. Então essa é um pouco da estrutura de como você conduzir o grupo de passos. Na verdade, o que nós quisemos fazer aqui hoje é despertar o seu interesse. Com certeza. Tem muita informação, né? Eu sei que vocês receberam uma carga enorme de informações agora, mas nossa intenção é que você saiba que é fácil de começar o programa na sua igreja e você pode fazer isso de uma maneira correta, de uma maneira organizada, e é óbvio, entendeu? Que o nosso intuito é que você possa convencer o teu pastor e levá-lo celebrando a recuperação para a sua igreja.
Então, pastor Gil, se você quiser finalizar, como a pessoa pode entrar em contato com a gente? Ok, vamos lá. Antes de eu fazer essa finalização, eu quero dizer o seguinte: a melhor maneira de você implantar o Celebrando a Recuperação na sua igreja é você se tornando um celebrante. O importante do Celebrando a Recuperação é as suas áreas de recuperação a serem trabalhadas, assim como eu tenho as minhas. O segundo momento importante é nós formarmos os líderes, mas antes de mais nada, todos nós somos celebrantes. Todos nós temos áreas a serem recuperadas e tratadas pelo Senhor. Com relação às dúvidas e contatos, nós sabemos que você está recebendo uma carga de informação muito grande, né? Nós estamos rapidamente dando uma passada pelos tópicos, né? Mas então, se você tem dúvidas, se alguma coisa não ficou clara ou despertou um interesse em você implantar o Celebrando a Recuperação na sua igreja, você pode entrar em contato com a equipe do Celebrando a Recuperação Brasil através do e-mail celebrandoarecuperacalbrasil@gmail.com. Então você entre em contato, nós temos representantes no Rio de Janeiro, no Nordeste, em São Paulo, inclusive eu sou um deles, e nós vamos dar todo o apoio, todo o suporte para que você possa começar o Celebrando a Recuperação na sua igreja, né? Como nós sempre falamos, é passo a passo, vamos devagar, né? Porque é assim que nós temos aprendido. E para adquirir o material necessário para o Celebrando a Recuperação na sua igreja, os irmãos que vão participar, adquirir o guia do participante, o guia do líder, ou até a própria Bíblia, se você quiser, esse material é produzido pela Sociedade Bíblica do Brasil. Então você entra no site da Sociedade Bíblica do Brasil, que é www.sbb.com.br, e você vai poder ter acesso a todo esse material. Obrigado por nos ouvirem. Até já.